O Ministério do Esporte publicou na última semana uma nova portaria que regulamenta o procedimento de fiscalização dos sites de apostas de cota fixa em eventos esportivos. Um dos principais focos é impedir o acesso de crianças e adolescentes às plataformas, fortalecendo a fiscalização que vai identificar apostas proibidas e a presença ou não de mecanismos que impeçam o acesso de crianças e adolescentes nos sites e aplicativos. Para falar sobre o assunto, eu estou recebendo aqui o advogado especialista em direito esportivo, Diego Santos. O Diego já está aqui, vai conversar com a gente no Jornal do Piauí. Diego, seja bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, Welson. Eu que agradeço. Obrigado. Um prazer estar aqui com vocês e contribuir com esse tema relevante. Bom, vamos ajudar as pessoas a compreender um pouco mais a respeito desse assunto, né? Que são essas bets, essas apostas. Diego, a população aderiu. A gente sabe que hoje dizer assim, não vai ter aposta, é impossível no mundo inteiro. Né? As bets tomaram conta, inclusive são os principais patrocinadores hoje de muitos clubes e times de futebol, por exemplo, né, Diego? Correto. A gente, como você bem falou, esse mundo esportivo, de apostas esportivas, ele já está inserido no nosso cenário desde 2018, né? Teve a Lei 13.756 de 2018, que inseriu em cenário nacional a aposta de cotas fixas, que é a conhecida as bets, né? Vamos começar explicando isso. O que é essa aposta de cota fixa? Pronto. A aposta de cota fixa é aquela onde você investe um valor e ele é multiplicado por um fator, um multiplicador que é conhecido como odd, e você tem como saber que valor você vai ter como prêmio ao final. Tá, então tem um valor fixo, por exemplo, você quer apostar, vou falar um time qualquer, você quer apostar que o Flamengo vai ganhar do Vitória. E para aquele tipo de evento, existem algumas possibilidades. A vitória, o empate, a derrota e algumas outras. Então, para cada evento desse, existe uma odd, um valor fixado que vai multiplicar pelo valor investido e, dependendo se é aquele evento que você der correto, você tem um valor de prêmio ao final. Tá, entendi. Então, os caras falam assim, né? Time tal tá pagando 2,3. Perfeito. Quer dizer que se eu botar R$10, vai ser multiplicado R$23 que eu vou receber. Perfeito. Mais ou menos. Pronto. Então, ele multiplica por esse valor que eles dão. Correto. Muito bem. Então, essa é a cota fixa. Isso. Agora, ela vai variando ao longo do evento, né? Sim, também tem a possibilidade de ir variando de acordo com a probabilidade de que aconteça esse evento. Né? Então, esse valor ele é calculado basicamente em cima da probabilidade. Muito bem. E foi autorizado também, além das cotas fixas agora, com a Lei 14.790, as apostas online, né? Que essas conhecidas como Tigrinho, Aviãozinho, essas que já são mais recentes e está no ouvido mais do público atual. Essas também estão regulamentadas? Sim. São as apostas online, né, que somente pelo site. Né? Então, assim, elas estão regulamentadas, mas tem todo um trabalho de educação, de controle, de análise, uma equipe técnica que vai averiguar se isso está funcionando dentro da legalidade, como está autorizado em lei. Muito bem. Se você tiver dúvida, manda mensagens 999100066 no nosso WhatsApp. Primeiro vamos colocar aqui a informação a respeito da regulamentação para a gente já ir entendendo mais a respeito do assunto. Regulamentação da fiscalização de sites de apostas esportivas. Principais pontos. Verificação da marca comercial, que é assegurar que a marca utilizada nos sites corresponda à registrada no processo de autorização junto à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. Ou seja, essas empresas elas estão registradas no governo federal, é isso? Correto. A partir de janeiro desse ano, de fato foi regulamentado, então assim, as empresas que desejam operar nesse mercado, elas têm que estar regulamentadas e quem está fazendo isso é o Ministério da Fazenda através da SPA, né, que é a Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, tem que pagar um valor determinado para conseguir a autorização. Após conseguir essa autorização, que hoje está no valor de 30 milhões, então essas operadoras têm que pagar 30 milhões para poder atuar em cenário nacional. 30 milhões? 30 milhões, isso também é até uma forma de arrecadação fiscal, né? O governo fez isso para também ter uma arrecadação. Mas paga só uma vez? 30 milhões uma vez e também tem uma sequência de valores em cima dos impostos. Hoje está em 12% de uma arrecadação bruta, retirando tudo aquilo que já é pago de despesas da operadora. Né? Ou seja, vai ser uma fonte de receita importante. Correto. O governo estima arrecadar na casa de bilhões com as casas de apostas, né? Então, assim, é uma arrecadação interessante e que eles pretendem depois investir isso em questões sociais, né? De combate também a outras situações que podem ser decorrentes das apostas. Então, assim, para a autorização, além do pagamento desse valor, eles têm também que estar cadastrado. Então, essa autorização e esse cadastro é somente junto à SPA e, além disso, tem que ter uma correspondência entre a marca que foi feita para pedido de autorização e aquela divulgada no site.
Então, assim, quando eu entro no site e eu vejo lá o layout daquela casa de aposta, ela tem que ser correspondente à marca que foi autorizada a operar. Porque às vezes uma empresa abre um nome, fantasia, e outro nome que está registrado. Aí você não identifica uma coisa com a outra. É como, tipo, a razão social um é o nome fantasia outro. Nesse E você caso, não consegue não. identificar. Nesse caso, não. Coincidir. Tem que ser correspondente. Por exemplo, eu tenho uma casa de aposta, uma operadora com nome, hipoteticamente, ABC. E aí, na autorização, eu coloquei, eu quero autorizar essa casa com o nome ABC. Lá no site, quando o consumidor acessar, ele tem que ver na plataforma o nome ABC. Porque se ele procurar na autorização e saber, será que essa casa é autorizada ou não? Eu estou seguro de fazer minha aposta aqui? Será se eu vou estar seguro pela lei? Então, assim, além disso, as casas de aposta operadoras que foram autorizadas a atuar em cenário nacional, obrigatoriamente terão um domínio final .bet.br. Então, assim... Ao invés de .com, tem que perfeito, ser .bet.br. Esse BR no final. Isso, que indica que é de cenário nacional por conta do .br. Então, se você quer verificar se a casa que você faz sua aposta esportiva é autorizada pelo nosso governo, pela Secretaria de Prêmios e Apostas, verifique o final do domínio da URL, né? Aquele sitezinho que você digita www alguma coisa, o final dele tem que ter .bet.br. Se você verificar essa terminação, né, esse domínio, então você está jogando em uma casa autorizada a funcionar. Isso é muito importante, uma dica muito legal. Se tiver .bet.br no final, chance muito alta de estar apostando numa casa. Sem dúvida, é uma casa sem autorizada. Dúvida. Sem Pode dúvida. acreditar nessa. Pode acreditar. Pronto, então não há possibilidade, dos caras driblarem isso. Não há. Bom, vamos lá. A próxima informação que eu queria colocar aqui na tela é a respeito da conformidade das modalidades oferecidas. Garantir que as apostas estejam limitadas às modalidades esportivas autorizadas pela portaria. Qual é o limite estabelecido em relação às modalidades de aposta? Pronto. Essa portaria 125/2024, ela trouxe um rol taxativo. Ou seja, todas aquelas modalidades oferecidas de apostas esportivas obrigatoriamente tem que estar elencada nessa portaria. Então, quem quiser verificar, na portaria tem um rol extenso lá de modalidades que podem ser oferecidas. Por exemplo, mas ele fala sobre o esporte ou o tipo? O esporte são aquelas que serão objeto das apostas. Por exemplo, eu não posso jogar... eu não posso oferecer na minha casa de apostas um campeonato do meu condomínio, por exemplo. Entendi. Porque isso pode ferir a lisura do esporte, é uma possibilidade de alguém manipular o mercado. É mais fácil você chegar em alguém, porque não é uma disputa, uma competição normatizada. Por exemplo, é diferente de você... um campeonato da Série A, que existe uma confederação brasileira, que existe um regulamento a ser seguido. Então, a chance de ter uma manipulação, uma fraude, é muito menor. Se eu colocar uma aposta de uma casa esportiva de um campeonato do meu condomínio, alguém pode chegar e aliciar algum participante e esse fazer alguma coisa, né, mal intencionada para tornar esse mercado fraudulento. E isso é o que traz a insegurança tanto para o consumidor quanto para as casas de aposta que investem um valor altíssimo para poder atuar em mercado nacional. Em outras palavras, não dá para o governo fiscalizar. Isso, justamente, perfeito. É para manter a lisura e a transparência da modalidade. Então, por isso, existe esse rol taxativo expresso na portaria 125. Está autorizada apostas de eventos da partida, por exemplo? Às vezes as pessoas apostam no placar, às vezes no vencedor, às vezes em quem vai vencer no primeiro tempo. Sim. Às vezes em que vai ter mais número de escanteios. Tudo isso está autorizado? Sim, esses são vários mercados que existem dentro do mundo das apostas, né? Você tem como apostar em quantidade de cartões, escanteios, quem vai vencer, se vai vencer o primeiro tempo, se vence o primeiro e segundo tempo. Aqui é mais voltado para a questão das modalidades esportivas, por exemplo. Todas aquelas modalidades como futebol, vôlei, natação, hipismo, basquete. Então, todas essas que são autorizadas por Comitê Olímpico, por confederações brasileiras, por entidades que autorizam a regulamentação daquele esporte. Então, todas elas regulamentadas provavelmente estarão nessa lista da portaria 125. Outra informação na tela aqui do nosso Jornal do Piauí: combate a práticas ilegais. Identificar apostas proibidas e assegurar a existência de mecanismos que impeçam o acesso de crianças e adolescentes a plataformas, evitando violações às normas vigentes. Como é que você vai fazer o controle para evitar que menores façam essas apostas? Pronto, essa foi uma inovação bastante importante, né? Porque o Brasil é bem recente nessa normatização quanto às apostas esportivas. Outros países, como o Reino Unido, já têm uma prática bem anterior de lidar com essa situação. Quanto a mecanismos, hoje, essas casas de apostas, elas têm... no momento do seu cadastro, você tem que colocar dados
como CPF, fazer o upload de documentos formais, com foto, como identidade, CNH. E, além disso, tem um reconhecimento facial por biometria. Então, não tem como um menor de idade se cadastrar por conta desses mecanismos, né? Tanto de documentos formais, quanto dessa biometria facial, que obrigatoriamente você só consegue fazer o cadastro se tiver todo esse mecanismo. Isso. E, tipo, além dessas situações de biometria, você também tem como cadastrar contas, né, de contas pessoas físicas para tanto depositar o dinheiro quanto para sacar o dinheiro proveniente dessas apostas. Então, você só pode cadastrar um CPF por pessoa. Muito bem. E uma conta vinculada a esse CPF, para evitar práticas ilegais como fraudes, por exemplo. Antigamente, você poderia criar várias contas em CPFs porque não tinha esse reconhecimento facial, não tinha essa geolocalização para saber de onde você está acessando, quem está acessando. Agora é mais restrito. Agora é mais restrito e tem sanções bastante pesadas para aquelas pessoas que cometem infrações, que chegam até a vultosas casas de 2 bilhões. Né? Então, de multa. De multa, para aquelas que estão funcionando à marginalidade da lei, e para aquelas que estão dentro da lei, além da multa, existem outras sanções, como a suspensão da atuação, como o bloqueio e até a própria cassação da autorização para evitar que eles continuem atuando por não estarem seguindo a normatização interna. Próximo ponto aqui da nossa cartela, nas nossas informações na tela do Jornal do Piauí, equipe técnica especializada, desenvolvimento de plataforma de integridade, ações educativas e de conscientização, processo de apuração de irregularidades. Esses pontos estão previstos também na normatização. E aí, qual é o impacto que esses 4 pontos terão na proteção da população? Pronto. A criação dessa equipe técnica especializada é importantíssima porque depende dela muito a verificação se essas empresas estão seguindo ou não a normatização. Né? Então, embora seja bem recente, né, como eu falei, de fato começou a valer e regulamentou de janeiro de 2025 para cá, essa equipe ela é formada por uma diretoria e autorizada pela Secretaria de Prêmios e Apostas. Então, cabe a ela fazer essa verificação, né? Se as empresas estão seguindo. Além disso, também há uma proteção ao consumidor. Por exemplo, existe, como uma das ações que essa equipe técnica especializada tem que fazer, é verificar se há algum desvio de comportamento padrão do consumidor, para evitar que ele tenha atitudes que possam levá-lo ao vício, por exemplo. Então, assim, se um apostador, né, um consumidor, costuma jogar na casa ali de 10, 20, 30, 50 reais e de repente ele começa a apostar 1.000, 2.000, então isso gera um alerta. E essa equipe técnica especializada é quem vai entrar em contato, suspender o uso por um tempo, para verificar se foi um comportamento fraudulento, né, de alguém que está tentando manipular, tipo, uma aposta, alguma coisa do tipo. Então, essa equipe técnica especializada é responsável por isso. Eu achei muito interessante, sobretudo esse ponto, né, dos 4 que foram colocados, para tentar proteger as pessoas do vício nas apostas. Doutor Diego Santos, eu queria agradecer a presença do senhor. Eu que agradeço o convite, à disposição, tá? Prazer é todo nosso. Doutor Diego, falando a respeito dessa questão do direito da aposta dos sites esportivos. Isso é muito importante para proteger, inclusive, a população de golpes.